Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Vamos começar agora o podcast do Jornal do Pernambuco. Eu sou o Ednaldo Cabral, sou jornalista, publicitário, faço parte também da cultura popular através do Instituto Cultural Mestre Vavá, sou o primeiro secretário lá. E vamos começar e levar a vocês um podcast que é de interesse de Caruaru, de Recife, de Pernambuco, Petrolina, de todo o Brasil. Eu sou Helenildo Arraes, estamos aqui hoje participando do podcast como comentarista, analista político, ao qual também sou da área social, e a gente se apresenta hoje nesse podcast à disposição de Pernambuco e do Brasil para falar de política, falando seriamente. O assunto é você, pernambucano, que acompanha o podcast. E hoje nós vamos trazer para vocês um convidado que é vereador por Caruaru, é professor. Eu apresento a vocês Gil Bobinho. Satisfação, Cabral, amiga Raiz, estar aqui com vocês, participando desse podcast que presta um serviço de muita relevância à sociedade caruaruense e de Caruaru. Então, estou à disposição de vocês para nós debatermos política, discutir as questões de interesse da sociedade caruaruense, do Brasil e de Pernambuco. Gil, a primeira pergunta é ela, foge um pouquinho da política. Por que o nome Gil Bobinho? Como foi que surgiu esse nome? O nome Gil Bobinho surgiu porque eu sou de uma família de 5 irmãos. E aí, meus irmãos mais velhos, eu sou de origem rural e na minha comunidade, as crianças pequenas, elas eram tratadas como novinho. E meus irmãos diziam, em vez de dizer novinho, dizia bobinho. E isso foi um hábito em família, é certo, meu pai e minha mãe sempre trataram pelos meus nomes, mas uma família grande, de muitos primos, comunidade rural, isso aí passaram a me chamar de bobinho, nunca me incomodou isso, né? E é uma coisa que eu me acostumei e ficou até hoje. Então eu estou com 51 anos de idade e continuo bobinho. Na política é interessante isso, porque o apelido, quando pega, ficou registrado. É verdade, ficou registrado. Tem um nome fácil, né, também, para pegar. E aí, Gil Bobinho, porque eu comecei a militância política primeiro no movimento estudantil. Eu fui da UESC, fui diretor nacional da UBS, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da FAFICA, fui da UJS, né, União da Juventude Socialista, e também militei na Renovação Carismática. Aí lá eu cheguei, ainda adolescente, na Renovação Carismática, e tinha uma colega minha, a professora Luciene, que era quem coordenava um grupo de jovens da igreja. Ela disse, eu não vou te chamar de Bobinho não, vou te chamar de Gil. Aí ficou Gil. Mais adiante, aí eu fui disputar uma eleição e o meu amigo Eduardo Guerra, que eu aproveito e mando uma saudação para ele calorosa. PCdoB, né? Do PCdoB. Disse, olha, a gente tem que contemplar as pessoas que te conhecem como Bobinho, como Gil. Aí fez a junção e hoje eu sou Gil Bobinho. Essa Muito questão bem. também, Gil Bobinho, quando se fala de movimento estudantil, a maioria dos políticos hoje do país, todos começaram no movimento estudantil. Exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né? Ou no movimento sindical ou no movimento estudantil, a maioria. Marco Maciel, Miguel Arraes, Eduardo Campos, né? Por aí são vários nomes que começaram na vida pública, né, através do movimento estudantil. Você começou também no movimento estudantil. Eu comecei no movimento estudantil e foi muito importante, né? Porque a política, eu costumo dizer que é muito importante as pessoas se interessarem por política. Porque os que não gostam de política são comandados pelos que gostam. E eu participei de um partido de formação política. Eu fui integrante do PCdoB. E eu lembro que na minha juventude,
na minha adolescência, a gente tinha um curso que era Sinforme. E quantos palestrantes, né? Eu tive privilégio de, por exemplo, Mauriase, né? E tantos outros. Tive prazer de ver palestra de João Amazonas. Hoje eu sou o que sou, devo muito ao partido. E também figuras como Seu Severino, poeta da fome, que eu tive o privilégio, né, enquanto militante, dividir as tardes na sede do PCdoB com o Seu Severino, que foi integrante das Ligas Camponesas, e que eu tive o privilégio de homenageá-lo com o Residencial Severino Quirino, em homenagem a ele. Mas é uma pessoa que, apesar de pouca formação intelectual, mas que tinha uma formação política gigante. Me ensinou muito. Não só a questão do conhecimento, porque era um homem que gostava muito de ler, mas como uma pessoa que construiu essa democracia, lutou pela democracia, uma história de resistência muito grande. Também tive influência aqui de Dr. Luiz Carlos Lira. Então, a minha base política foi muito consolidada em cima disso. E o movimento estudantil, eu vejo bandeiras que nós defendíamos, por exemplo, creche, né, para mães, para estudantes trabalhadores. A gente defendia, na época, uma autarquia municipal de ensino superior. As primeiras manifestações que nós fizemos aqui para ter um campus de Universidade Federal. Então, nós tivemos essa participação, né? E hoje a gente vê o quanto é importante e quanto está em desenvolvimento o fato da gente ter um campus da Universidade Federal aqui, ter um curso de medicina aqui em Caruaru. Essa interiorização do ensino superior, nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, era uma das bandeiras que a gente já defendia aqui. E a gente viu que isso trouxe resultado, porque as coisas não vêm gratuitamente para atender a população. Por trás dessas conquistas existe uma luta, existe uma grita popular. E eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Muito bem. Eu conheci o Dr. Luiz Carlos Lira Lins, psiquiatra, né? Dr. Luiz Carlos Lira. Inclusive, a gente, na época, trabalhava em um jornal em Caruaru, e ele escrevia alguns artigos para a gente, por sinal, muito bons. Irmão de Walter Lira Lins. Dr. Walter Lira. Né? Gente fantástica, tanto ele, isso, né, em memória do Dr. Luiz Carlos Lira Lins, se foi, né, que está com Deus agora, mas faz muita falta. Deixou um legado muito grande na cidade de Caruaru. Deixou sim. E alguns livros escritos também. Isso. Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa questão do partido, né? Você falou muito do PCdoB, por uma história que você começou lá atrás, né? Historicamente, e o PCdoB tem uma história nos campos progressista, na área socialista, e tem muito a ver o partido que você está hoje, né? Isso. O PSB. Essa ligação, né, do PCdoB lá atrás foi um partido que sempre foi aliado do maior líder do PSB, Miguel Arraes. Sem dúvida. Né? Mas quando você vê a história lá atrás, as ligas camponesas tiveram início em Pernambuco, um grande apoio quando Arraes foi governador em 62. Sem dúvida. Então, essa história hoje, como é que você avalia a transição política, saindo do PCdoB, indo para o PSB, né, que tem um lado socialista, né, de ser, mas que as pessoas confundem muito, até a crítica, né? Eu sou do Partido Comunista. Não tem nada a ver o Partido Comunista do Brasil com o Partido Comunista lá da China, por exemplo. Claro. Há uma grande diferença que as pessoas muitas vezes criticam. São tudo esquerda. A gente tem uma visão. Eu queria fazer a sua colocação nesse sentido. O que você acha? Né? O que levou também essa mudança vir para o PSB e para o PSB? Eu acho que eu comecei, como eu disse anteriormente, a minha militância política no movimento estudantil. Aí eu chego vereador, mantendo a mesma coerência política, no mesmo campo político que iniciei, não é? E eu estava tendo uma discussão essa semana e trago para cá para compartilhar com vocês. Eu acho que é importante, não só a esquerda quanto a direita, discutir um projeto de nação, um projeto para o Brasil. É claro,
a gente tem influências políticas, a gente tem admiradores, a gente tem uma linha ideológica, mas eu acho que tanto a direita quanto a esquerda tem que começar a pensar no Brasil. Essa separação, esse negócio da gente estar defendendo. Agora tivemos um presidente eleito nos Estados Unidos que tem pessoas brasileiras que vibraram muito. E o primeiro anúncio do presidente foi diminuir impostos para os americanos e para os aliados, taxa, impostos. E brasileiros que estão lá. E brasileiros que estão lá. Unidos. Porque uma coisa, eu sou de esquerda, uma coisa que a gente tem que perceber é que os americanos, eles defendem os americanos. Os projetos dos americanos Justo. é para os americanos. E a gente começa numa briga interna, onde os interesses da nação, por uma questão ideológica, fica sendo colocado a segundo plano. Então, eu sou de esquerda, cheguei aqui com a mesma coerência de como iniciei, no mesmo campo político, não tem nenhuma crítica, alguém por um motivo, por alguma conveniência saiu, mas eu estou muito feliz de não ter sido necessário eu sair, é claro. O caminho que eu escolhi é o caminho mais difícil, não é? Então eu acho que eu chego vereador no PSB, estou muito feliz de ter chego no PSB, porque é um partido que dialoga com o que eu penso, com as minhas ideologias, mas eu acho que é um momento da gente, dentro das divergências que temos ideológicas, passarmos direita e esquerda, construir um projeto de nação, um projeto de Brasil. E eu acho que o PSB vai muito nessa linha. Nós somos um partido de centro-esquerda, que dialogamos e temos mais convergências com os partidos de esquerda, mas precisamos conversar com os partidos de direita, porque a gente tem um projeto, o PSB tem um projeto de nação. Como o A próprio gente tem um Eduardo projeto Campos de fez, Brasil. né? O Eduardo Exatamente. uniu, né? A gente não pode ser estreito, né? Isso. A gente não pode ser estreito. Então, se todos os pensamentos políticos, todos é uma ambição muito grande, mas se a maioria dos pensamentos convergirem para um projeto de nação, para uma economia brasileira forte, pela potência que somos, a gente é um país continental que tem recursos naturais, muitos recursos naturais ainda a ser explorados, um povo muito inteligente, não é? Então eu acho que a gente tem tudo a progredir. Agora tem que acabar com essa divisão de país. Porque reino dividido não prospera. Ô Gil, quando fala de PSB, aí a gente volta um pouquinho aqui na história de Caruaru. O PSB de Caruaru, ele teve um protagonismo muito grande no passado, né? Teve grandes nomes. Laura Gomes, Jorge Gomes. E hoje o PSB passou um tempo sem ninguém, né? O PSB de Caruaru, na realidade, houve uma diminuição nos seus quadros, né? E hoje volta a ter um vereador, né? Que é você. Então, assim, tinha aquela questão, o PSB sempre foi os Gomes, né? Quando falava em Caruaru, era os Gomes, né? O PSB. Mas hoje passa a ter um vereador que veio dos movimentos sociais, né? Como é essa construção do novo PSB em Caruaru? Você colocou a palavra. O PSB Caruaru está num processo de reconstrução. A gente tem quadros antigos no PSB, a exemplo de Laércio Emílio, que é uma pessoa que tem... o presidente atual do partido. É o presidente atual. Eu acho que Laura, Dr. Jorge Gomes, que a gente aproveita aqui e manda uma saudação. O próprio Marcelo Gomes, que foi vereador pelo PSB, deram sua contribuição, mas Marcelo fez a opção de sair do PSB e ele foi candidato a vereador pelo Avante na eleição de 2024. Laura Gomes e Jorge permanece filiado ao PSB, Laura permanece filiado ao PSB, mas eles foram defender o projeto político do filho e é totalmente compreensível isso.
Mas o PSB é maior do que eu, o PSB é maior do que Laura, o PSB é maior do que Jorge, maior do que Marcelo, não é? Nós tivemos nos quadros do PSB, Dr. Miguel Arraes, tivemos Eduardo Campos, que foram os grandes governadores, figuras de projeções nacionais e internacional. Deus levou, mas o PSB continua um partido forte, inclusive um partido em ascensão, porque quando a gente tem um quadro, não é? com um nível de capacidade política, administrativa, como tem João Campos, uma das maiores promessas políticas do país, a gente pode dizer, apesar de termos essas baixas que tivemos, por uma questão que vai além do nosso controle, né? Eu estive analisando e fazendo um estudo minucioso sobre isso. O PSB, ele foi o partido da base do governo, do presidente Lula, que tem o vice Geraldo Alckmin, né? Foi o partido que mais fez prefeitos e vereadores. Na eleição de 24. Na base do partido, né? Foi o que mais evoluiu. Né? Então, tem essa prerrogativa. João Campos deve assumir a presidência nacional do PSB, Sim. se projetando nacionalmente, apesar de não ter idade, com uma projeção maior. Você acha que João vem ser candidato a governador de Pernambuco? Eu acho que João vai ser governador de Pernambuco. Você assina isso hoje? Porque eu acho que a pessoa que tem a aprovação... Você está profetizando, isso é uma profecia? Não, isso é um desejo meu, e eu acho que não é só um desejo meu, como também... Porque já teve gente, o prefeito de Caruaru, na entrevista eu vi ele dizer que João não era candidato, ele achava que João não ia ser candidato e que Raquel seria reeleita. Conversas e bastidores, né? Nos bastidores que conversa isso também, ele né? disse na entrevista, eu ouvi pela Rádio Cultura, não foi nada escondido, ele disse isso, claramente. Ele acreditava que João não seria candidato e Raquel seria reeleita. Você hoje crava o diferente? Não, o que eu posso dizer a você é que João está muito focado na administração de Recife. E João é muito cauteloso. Ele acha arriscado antecipar uma eleição, porque ele foi reeleito agora recentemente. E, olha, a maior votação já dada a um prefeito da história de Recife. Então ele tem historicamente nunca teve. Então ele foi um dos prefeitos que mais teve a maior avaliação, das maiores avaliações do Brasil. Então ele tem um compromisso muito grande com a cidade do Recife, que lhe concedeu isso. Ele é um prefeito muito bem avaliado e ele tem um cuidado de antecipar uma pré-campanha ou uma campanha de governador possa tirar esse brilho que tem, e eu acho também muito arriscado. Arranhar, né? A gente percebe que o que mostra as pesquisas, é claro, que pesquisa mostra a realidade de momento, mas com a aprovação que ele tem tido e a facilidade de comunicação que ele está tendo com o povo pernambucano, e vamos combinar, e com a rejeição ainda que tem a governadora de Pernambuco, porque a governadora de Pernambuco não conseguiu ainda, não é, sair da terceira posição da pior governadora avaliada do Brasil. Ela já esteve no ranking da pior avaliada e hoje está em terceiro lugar, de baixo para cima, não é? Então, diante desse cenário, eu acho que o projeto de candidatura do prefeito do Recife a governador de Pernambuco é um projeto muito viável. E o PSB tem um histórico de eleger governadores, e governadores muito bem avaliados. A exemplo de Miguel Arraes, a exemplo de Eduardo Campos. E o João Campos tem esse DNA. E não só por isso, é pela capacidade administrativa e política que ele tem. Então eu acho que o projeto do PSB, é claro, nós podemos cravar hoje que o PSB terá um candidato a governador. E o melhor quadro que nós temos no momento é João Campos. É desejo do PSB que João Campos seja governador. Hoje eu votaria por isso. Mas isso é uma decisão de João Campos. E a gente vai respeitar o tempo dele. Ele é um político que já
abriu para novos caminhos, né? Ele já está além da fronteira, né? Então, Tem projeção né? nacional. Sim, e até internacional, né? Sem dúvida. Né? Que o Recife agora ganhou 2 prêmios, se eu não me engano, agora. Exatamente. Né? Então, assim, tá levando e trazendo para Pernambuco Recife e mostrando o nosso estado, né? Então, assim, ele está se destacando mais do que a governadora, com todo o aparato que ela tem, com toda a equipe que ela tem, com toda a máquina que tem, ele está aparecendo mais sendo prefeito de uma capital, né? Então, eu acho que alguma coisa tá falta consertar Cabral, no estado, né? E a Raiz, fazendo uma observação, né? O PSB, na eleição de 2024, teve quase 1 milhão de votos a mais do que o PSDB. E nós fizemos ao mesmo número de prefeitura, perdendo só por uma, do candidato do governo. O PSB é a oposição. E a oposição. Na história de Pernambuco, nunca tinha acontecido um fator desse. Então, essa resposta da urna, já em 2024, sinaliza para um projeto exitoso do PSB em 2026. Nessa avaliação que você faz hoje de lançar, mesmo o João Campos não declarando que é candidato, mas assim, as andanças que a gente tem visto, e essa ascensão dele à presidência nacional do partido, ele credencia a ter um acordo nacional com o PT, por exemplo. O partido do presidente Lula ensaia-se aqui em Pernambuco algumas articulações, mas que quem define lá em cima é Lula. Todo mundo sabe disso. Na hora que ele é presidente nacional do partido, quem senta na mesa com Lula é João Campos, né? Para fechar o acordo nacionalmente. Você acha que nessa conversa não teria um acordo futuro entre os dois, o PSB e o PT? Veja, PSB é um aliado histórico do PT. O PSB tem a vice-presidência do presidente Lula. E vamos combinar. Um presidente que tem feito um excelente trabalho, tem colaborado em muito com a gestão do presidente Lula. O PT, historicamente, foi aliado ao PSB. É claro, o PSB tem sua autonomia, é o partido do presidente Lula, compõe a equipe, tem 2 secretarias no governo, do prefeito João Campos, e historicamente sempre estivemos juntos aqui em Pernambuco. Não é? E o maior nome hoje político de Pernambuco é João Campos. Respeito muito todos os representantes do PT, mas Humberto foi eleito na base do PSB, apoiado pelo PSB. Então, a gente compõe a Frente Popular de Pernambuco, que historicamente foi liderada pelo PSB. Agora, tem um deputado do PT, que é João Paulo Vi, defendendo a aliança com Raquel. Com Raquel Lira. Essa semana a gente viu algumas matérias sobre isso. Assim, isso pode atrapalhar nesse acordo, você acha? Eu acho que o que tem que prevalecer é o interesse maior de Pernambuco, da população de Pernambuco, o projeto nacional do presidente Lula, e eu acho que vai haver coerência e tenho certeza que a Frente Popular vai continuar unida. É claro, a gente compreende o PT e a gente respeita posicionamento divergente, mesmo estando no mesmo campo político. Isso é inerente à política. A gente respeita o posicionamento de João Paulo, mas a gente acredita que a gente vai ter uma convergência para que a Frente Popular caminhe junto, como sempre caminhou em 2026. Eu acredito que Cabral vai ter alguma pergunta sobre Caruaru, mas vamos entrar. Eu queria fazer essa linha para a gente fechar, porque uma pergunta vem a outra, a resposta vem a outra. Fica à vontade. Quando você fala de alinhamento com o presidente Lula e a Pernambuco, eu estou vendo uma diferença, não sei se vocês têm observado isso. O presidente Lula ele tem tratado o estado de Pernambuco indiferente se a governadora votou ou não. Por exemplo, essas obras estão sendo feitas, né?
eu acho que está falando, não sei se é a comunicação do partido, do governo federal. Por exemplo, a 423, que liga São Caetano a Garanhuns, é uma obra federal, mas a governadora tem divulgado, né? A obra que liga 104 a Toritama, né, foi retomada depois de anos parado, né? Achei interessante que o ex-presidente Jair Bolsonaro veio para Santa Cruz, fez a Duas passeatas. E a obra parada. Aí botavam a culpa do governador Paulo Câmara, mas era uma obra federal. Federal. Né? E agora retomou. Agora, essa comunicação não está falha da parte do próprio PT, por exemplo, e o governo federal, de não mostrar, porque quem está aparecendo, quem está divulgando é a governadora, como se fosse uma obra do Estado. A transposição do São Francisco chegou em Caruaru. Como é que fica essa comunicação, essa divulgação? Vocês, como vereador de Caruaru, né, você, do PSB, partido aliado da presidente Lula, qual seria a dinâmica que está faltando, na sua avaliação? Eu acho que essa preocupação já chegou no Palácio. Inclusive, a equipe de marketing do prefeito João foi para Brasília. Eu acho que Lula já percebeu isso. O que você traz é interessante. A gente aqui nos bastidores, a gente está falando do aeroporto de Caruaru. O aeroporto de Caruaru está recebendo aporte federal que passa de 100 milhões de reais para a reforma do aeroporto. Vem do governo Lula e aparece mais Silvinho, que é o ministro de Lula, do que o próprio Lula. E a governadora Raquel Lira também. Eu acho que Raquel está fazendo o papel dela, de divulgar, né? E de aparecer, porque isso é próprio da política. Mas eu acho que está tendo uma falha de comunicação. Você é muito feliz quando você faz essa colocação, porque durante todo o tempo, a BR-104, eu transito muito por ali, estava parado, o presidente Lula retomou a obra e as pessoas não falam. Você falou muito bem. A duplicação, que é um projeto que estava lá parado, engavetado, da duplicação da BR, que liga São Caetano a Garanhuns, também parado, isso é obra do presidente Lula e a população não fala. E a governadora tenta patentear essas obras como se fosse dela. Eu acho que a comunicação tem que melhorar. Nós que somos do campo, aliado do presidente Lula, e somos políticos, temos que cumprir esse papel que também está divulgando. Não é? Eu acho que você é muito feliz quando você coloca isso e nós vamos procurar usar nossa tribuna para também divulgar essas entregas que o presidente Lula tem feito. Não só isso, né? Retomou o programa das cisternas, anunciou agora 1 milhão de teto solar para o semiárido, para as famílias do semiárido, retomou o programa Minha Casa Minha Vida, que estava parado. Então, o presidente Lula, com esse olhar também para Pernambuco, eu acho que nós, pernambucanos, a gente deve muito isso. Minha Casa Minha Vida, Caruaru se inscreveu. Sim. Agora, quando abriu, no ano passado. No ano passado, agora só para os projetos do... A prefeitura tinha interesse de se inscrever, é isso. Eu não sei se a prefeitura de Caruaru se inscreveu no projeto. Que era... Ela não se inscreveu para baixa renda. Agora ele conseguiu 1.000 casas popular pelo Finisa. Finisa é pelo empréstimo, né? Não, Finisa não. Estou esquecendo agora. Mas Caruaru vai ser contemplado com 1.000 casas. Mas o governo do estado tem também dado uma parcela, tem pago também. O Morar Bem. O Morar Bem também. Tem participado também. É entrada garantida. Isso. Mas o programa é federal. Ele consegue a entrada garantida. Isso é uma coisa boa. O governo do estado dá 20 mil. 20 mil. O governo federal, se for para comprar, né? A casa comprada. Se for para comprar. O governo do estado dá 20 e o governo federal dá 75. Dá 75. E aí você assume as parcelas. Mas a Minha Casa Minha Vida Rural, que é o gratuito para baixa renda, aí é diferente. Você tem que se cadastrar. O município podia ter feito isso. Eu não sei se fez. O município de Caruaru tem um projeto em curso. Aqui em Caruaru foram contempladas com 416 casas. Ainda na primeira gestão
da prefeita Raquel Lira. Eu fui coordenador desse programa. Eu fiz todas as inscrições que eu fiz parte da primeira gestão da prefeita Raquel Lira e eu coordenei o PNHR. E a gente conseguiu aprovar 416 casas. E esse projeto ainda não concluiu. Então, isso impede que ela contrate outros. Isso envolve gestão? Envolve gestão. Local, no caso. Local, claro. Porque isso é gestão direta. Então, um projeto que é para ser concluído em 18 meses e ainda não concluiu é porque faltou gestão. No caso, no governo ainda era Dilma. O governo ainda era Michel Temer. Michel Temer. E lá para cá não teve mais. Ainda não. PNHR não. Gil, vamos trazer agora para Caruaru, sua cidade, né? Com vontade. Você, PSB, eu vi no teu histórico de campanha, né? Projetos de campanha que você prometeu e disse que iria trazer campo de futebol para a tua área, né? Aqui em Santa Rosa, Vassoural, estava faltando um campo de futebol, quadra e um colégio, né? Para ficar mais próximo do pessoal. A pergunta é o seguinte: você como oposição, né, ao governo municipal de Caruaru, você vai chamar o prefeito para conversar, você vai ter uma conversa, e como também você vai levar esse projeto para a Câmara, vocês têm a votação certa de conseguir esses projetos sendo aprovados, sendo apresentados, como é que vai funcionar isso aí? Eu já tive uma conversa com o prefeito Rodrigo Pinheiro, e a gente teve uma conversa muito franca. Eu fui eleito na oposição, eu estava no palanque do candidato, o ex-prefeito Zé Queiroz, que é do PDT, que compõe a Frente Popular, e a gente teve uma conversa muito franca. E eu quero registrar que eu tenho uma recepção muito boa do prefeito Rodrigo Pinheiro. E a nossa conversa, ele disse que vai atender meus pleitos. Porque você falou de campo de futebol, mas não só o campo de futebol. Eu moro num bairro que tinha um campo onde é a feira ali, o açaí da Fundac. A gente tinha um campo que a gente chamava, que era o Martelão, que hoje está lá, Supas. Porque os campos foram dando espaço à urbanização e espaço para a prática de esporte foram sendo extinto. E a gente vê uma necessidade muito grande disso. João Campos está fazendo um projeto revolucionário no Recife. Ele está botando grama sintética em todo o campo de várzea. Sim, é. Está levando para a periferia também. Para a periferia. Então, a gente tem uma necessidade muito grande disso aqui. Porque eu fui conselheiro tutelar durante 4 mandatos. E uma coisa que eu sentia muita falta era a área de convivência comunitária na cidade. A gente percebe que as últimas gestões proporcionaram isso. Residenciais com quadra, o Via Parque com quadra, com área de convivência. Mas uma coisa que a gente sente falta é que não está sendo ocupada pela população, porque não tem a atividade direcionada para a população. Eu sinto muito falta de você ter um fisioterapeuta no Via Parque, por exemplo, para orientar um professor de educação física, um profissionais para estar averiguando a pressão das pessoas e orientando, porque no momento que você bota um profissional desse no Via Parque desse, você pode ter 50 estagiários. E você dá uma atividade direcionada e cuidando do patrimônio maior que nós temos, que é a saúde, a vida, não é? Nos residenciais, quando a gente chega, aí está as quadras lá ociosas. Então, o residencial que mora 10 mil famílias, deve ter pelo menos aí 5, 6 mil crianças, e você não tem uma criança ocupando esse espaço. E muitas vezes está sendo ocupado pelo traficante, não é? Pelo um pedófilo, porque não está sendo ocupado pelo poder público. Então, uma das propostas minhas é que a gente possa estar não só criando esses espaços, mas dando vida orgânica a esses espaços, com atividade. Esses
espaço tem que ser ocupado com trabalho através do poder público municipal. Isso é responsabilidade nossa, não é? Não basta ter o espaço, mas você tem que dar finalidade a ele. E hoje o que a gente tem visto é que hoje a gente dispõe de espaço, mas a gente não está dando finalidade a eles. Seria uma revitalização desses espaços? Precisa Ou da criar novos revitalização espaços também, né? e tem que criar atividade nesse espaço. Você, como conselheiro tutelar, você identificou e teve muito contato nesse sentido. E uma das coisas que leva os adolescentes, os pré-adolescentes, a criança, a entrar no mundo, muitas vezes, das drogas e no caminho errado, por muitas vezes não ter a ocupação. Né? Exatamente. Então, quando se tem o esporte, tem a cultura, por exemplo, você está ocupando a mente deles, trazendo eles para dentro. Ocupa o tempo. Não né? só nesse... E transtorno mental. A gente tem hoje a gente tem uma sociedade do quarto. A rede social, né, trouxe um bem muito grande de informação, mas também distanciou as pessoas de uma vida social. Então você tem que resgatar isso. A gente tem meninos que têm uma vida muito organizada, que têm acesso à escola. Quando minha geração era muito restrita a isso, e que tem um índice de pessoa com transtorno mental muito alto. A cada 10 crianças que nascem, 6 vêm com algum tipo de autismo. Então, essas atividades, a gente tem que tirar as pessoas do quarto. As pessoas têm que voltar a ter uma vida social. E isso só se faz com políticas públicas. Então a gente tem que cuidar da nossa sociedade. Isso se deve também muito à pandemia, né, Gil? Porque assim, esse isolamento Concordo. que houve, né, também distanciou É as o novo pessoas, normal que a gente está né? vivenciando. Justo. Então, Concordo assim, com você. as pessoas se distanciaram uma das outras com medo, né, lógico, de pegar o vírus da Covid e a doença, né? E se distanciaram. E isso teve pessoas que passaram um ano dentro do quarto. Eu conheço uma pessoa que passou um ano dentro do quarto sem sair do quarto. Só saía um banheiro, uma água, um ano. Isso só reafirma né? Então, que a gente assim, precisa ter alternativa. O trauma psicológico que o mundo, eu digo o mundo, o Brasil não é diferente, né? O mundo passou, né? Inclusive crianças, né? Essa nossa geração pegou essa pandemia, passou por essa pandemia, que a gente não sabe se daqui a 500, 300, dizem que 500 anos. Agora, se uma pessoa passa um ano dentro do quarto, essa pessoa está precisando de ajuda. Muita. Essa pessoa está doente. Muita. Então a gente tem que dar alternativa para tirar essa pessoa do quarto. Já é por aí, né? Numa fase bem maior, né? Sem dúvida. E aí precisa, de fato, então isso se deve também do apoio público, né? Existe hoje, em vários espaços, os psicólogos para ser acompanhados. Aí vem a questão familiar, envolve uma série de situações, mas que esses espaços que tem hoje, por exemplo, CRAS, CREAS, né, são órgãos da assistência social que tem e necessita, né? Mas falta profissional. O Estado, eu acredito que o Estado não tem essa capacidade de contratar todo, ou se tem, não contrata, porque falta profissionais para atender a população inteira. Exemplo, você vai em uma cidade, ou seja, São Caetano, você não vai... Quantos profissionais fisioterapeutas tem? Quantos psicólogos tem para atender a população toda? Então eu acho que está faltando colocar mais profissional dentro dos quadros. Está faltando fomento. Também. Decisão política. Existe, porque, né? veja, espaços. A gente tem uma faculdade de fisioterapia aqui. Todo ano está soltando profissionais para o mercado. 3 faculdades que formam professor de educação física aqui. Agora precisa de decisão política. Veja, a gente tem 3 orçamentos obrigatórios aqui: saúde, educação, pagamento de dívida externa. E eu que militei muitos anos na área da assistência, falta dinheiro para a área da assistência. Espera exclusivamente pelo que vem dos programas. Exatamente. Não tem então precisa no caso, usa o NASF, né? O NASF que é federal, né? Aí usa o NASF para atender uma demanda de algumas cidades. A gente precisa ter uma política municipal. A gente precisa ter orçamento para desenvolver e contratar esse profissional. Porque não se faz política sem dinheiro.
Então, isso é uma decisão política. E primeiro tem que estar no Não é? orçamento. Tem que ter uma decisão política. Eu acho que essa autonomia dos deputados direcionar dinheiro é importante, muito bom para os deputados. Mas eu acho que falta dinheiro, por exemplo, para você desenvolver um programa como A esse. Caruaru, lembrando assim, Né? Caruaru teve Não é verdade? ano. Porque É, mas tem que ter um diagnóstico e pelo menos tem que ter até lei, né? Eu acho que a gente tem que avançar nisso para que esse recurso seja direcionado para onde a gente tem a maior carência. Por exemplo, em alguns países, os cursos que são ofertados para médico, por exemplo, quando o ensino é público, é direcionado e disponibilizado vagas para onde há a maior carência. Hoje, a gente tem uma carência enorme para médico neurocirurgião. Em Pernambuco, Caruaru não tem 6. Né? Então, você não tem neuro, tem uma demanda enorme suprimida, então as faculdades têm que direcionar para onde tem a maior carência, até porque quem paga é nós. Então, as políticas públicas têm que ser direcionadas para onde tem a maior carência, não é? Para onde tem a maior carência. Então, dizer que não tem profissional, tem profissional, mas precisa ter uma decisão política. Também, né? Precisa ter uma decisão política. Eu vi um projeto. Eu acho que é importante demais Via Parque, embeleza a cidade, né? Asfalto, praça. Mas o maior patrimônio que a gente tem, eu estou sendo até repetitivo, é a saúde, porque é a vida. É a vida, né? Então a gente tem que Mas priorizar um dos projetos, o bem-estar viu, das pessoas. Caruaru tem um projeto bonito que, inclusive, eu conheci, que é o Camp, né? Que é o do Curitiba, se não me engano, ou São Paulo. E eles trouxeram para Caruaru, né? Que é uma parceria entre prefeitura, Que está ali na próximo Rua ao Barbosa. campo, por ali. Sim, um projeto muito bom, inclusive com muitos profissionais da área, né? E atendem crianças com TEA, com... Muito importante. Muito importante. É assim, mais Restrito aos alunos, aos né? alunos da rede municipal porque de ensino. Sim. Então, Mas eu acho que é um avanço. já é um avanço grande, né? Eu É um vejo avanço. com bons olhos esse programa que seja ampliado. a questão de saúde, ela envolve não só a questão da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo. Essa questão de saúde mental que a gente estava falando e envolve a questão de CAPS, a questão... Quando eu fui secretário de assistência social, então eu trabalhei muito essa linha, então não aqui em Caruaru, né? A cidade de Altinho é diferente, a questão de espaços, mas, por exemplo, lá, cidade pequena, a gente só tem um CRAS, um CAPS e tem um CRAS, um CREAS. E o NASF também usa isso também. Então, O NASF é na saúde. Mas esse espaço que a gente tinha, então a gente usava para cada segmento. Serviço de convivência é fortalecimento de vínculos. Isso você tem que trazer eles para dentro. Eu vou trazer o adolescente, a criança que eu trazia para dentro para os programas, mas dentro tinha o psicólogo, Sim. né? Tinha o assistente social, que acompanhava aquelas famílias que estavam vulneráveis. O Conselho Tutelar, em conjunto, identificava essas famílias e trazia para dentro do programa. Então a gente trabalhava em conjunto. No CRAS é a mesma situação, né? O CRES é uma situação de risco, de pessoas já foram violentadas, né? Já envolve outras situações. Mas a gente trazia esse pessoal para dentro. E identificando por região. Caruaru tem quantos CRAS? Né? Aí Caruaru tem quantos serviços de convivência? Né? Que precisa... Aí vem a área do idoso. O serviço de convivência, desde que tem a criança, o adolescente, mas também o idoso. Que é o maior problema hoje, os idosos que estão em casa. Então a gente começou a criar o serviço de convivência. O CCI, por exemplo, que está tão esquecido nas cidades. Porque não se cuida dessa questão do idoso. Agora tem uma questão, eu acho muito importante, CRAS, Centro de Convivência Comunitária. Uma assistência social, ele tem o viés de diagnóstico. Ele diagnostica a vulnerabilidade, né? Ele diagnostica a violação e ele caminha para a saúde.
Porque na assistência não tem atendimento psicológico. Na assistência não tem atendimento. E fazia essa triagem, tem diagnóstico. Então, o grande problema é que a saúde não dá esse suporte. Ô, Gil, A gente tem uma rede de assistência muito bem organizada e eu trabalhei nisso muitos anos. Eu entrei no Conselho Tutelar em 2007. Saí o ano passado, no mês de julho, para disputar a eleição de vereadores. Então, a gente tem uma assistência muito bem montada. Só que quem faz o atendimento é CRAS. Quem faz atendimento é AME, né? Então, esses equipamentos têm que estar bem aparelhados, porque o problema todo mundo já sabe que existe, né? A gente tem um CREAS POP ali, tem um albergue municipal, que hoje é um problema social e de saúde pública. Então, problema muito com os vizinhos, né? exatamente. Então o CAPES não dá o suporte necessário porque não comporta o número de pessoas que tem aqui. Então, quando a gente vai lá, eles dão alimento, eles dão dormida e a retaguarda. Então, diagnóstica que o cara está precisando de um tratamento de drogadição e não tem para onde caminhar. Então, devolve o cara para a rua, tá? Devolve o cara para a rua. A gente, na área da infância e juventude, a gente, quanto conselheiro tutelar, encaminha para o CREAS, não é? O CREAS, quando é uma violação de alta complexidade, ou o CRAS, baixa complexidade, mas percebe que aquele adolescente, aquele jovem, está precisando de um tratamento de drogadição, não há uma retaguarda que possa fazer o tratamento. Porque nem CREAS, nem CRAS faz tratamento. Ele faz diagnóstico. Então, o diagnóstico já está aí. Vereador. Então, saber que tem um problema não resolve nada. Vereador. Você tem que ter para onde caminhar. Não tem como. Não resolve. Mas Caruaru já teve. O cara tá com diabetes. E se não tiver a insulina para aplicar, não vai regular as taxas de diabetes. Tem que ter insulina. Diagnosticar que o cara está de diabetes, se não tomar um remédio, morre. Sabendo de que vai morrer. Caruaru já não teve um espaço? Tem. Caruaru já tem um espaço. Mas não é suficiente para a demanda existente. Existia uma casa de recuperação do município. Antes tinha um nome que eu não lembro agora. CAUD. CAUD. Ficava lá Não, mas o CAUD era um programa estadual. Era o Atitude, depois passou a ser Atitude. Que o Atitude funcionou muito pouco. Mas o CAPES é que tem que dar esse suporte, né? Essa questão de internação hoje não dá. Mas a gente ainda não tem a oferta. Essa casa não tinha ali sentido... Agrestina. Agrestina, Terra Vermelha ali. Funcionava ali em Brejo Novo. Eu lembro que eu visitei na época lá, quando tinha, acho que o governo era Tonigel, acho que foi no governo de... Tonigel, mas ficou até o governo de Raquel, que atendia adolescentes do sexo masculino que tinha problema de drogadição. Um dos grandes... E ele acabou porque tratamento não é com assistência, é com saúde. Aí tinha essa contradição e aí não foi possível continuar. Um dos grandes e importantes serviços nas escolas é o psicopedagogo, né? No estado, ele tem colocado em várias escolas o psicopedagogo. Como é que está Caruaru? Não, tem que ter, é obrigatório. Como é que as escolas de Caruaru todas têm? Tem. Tem psicopedagogo. As da zona rural também? Da zona rural também. Agora, o que a gente não tem ainda, para assegurar a inclusão na educação, são cuidadores suficientes que assegurem a matrícula e a permanência dos meninos nas escolas. Para você ter um exemplo... E o que impede isso aí? Eu vou te falar agora. Na escola Josélia Florencio, eu vou falar de uma escola que fica perto de você, lá perto do Boi. Boi Surubim, inclusive. Boi Surubim. Grande abraço aí, Edmilson. Aniversário dele, Edmilson Moreno. Lá perto do Josélia Florencio. Parabéns, Edmilson. Sim. E Conselho Tutelar tem que fiscalizar. Eu fiz uma fiscalização no Josélia Florencio por amostragem.
Lá tinha 110 crianças que para frequentar a escola precisava ter cuidador, porque ele precisava de auxílio para permanecer lá na sala e interagir com os colegas. Estou falando de 110 crianças. Sabe quantos cuidadores tinha lá? 10. Então, 110, 120, tinha 10, então... 12 para cada criança. 12 Não, cuidador. não pode. Não pode. Cada criança tem que ficar com um cuidador. Então, 90 crianças não se matricularam, mas não frequentaram a escola. Porque ele só poderia Falta profissional. ir para a escola se tivesse um cuidador. Então, você assegurou a matrícula, mas você não garantiu a frequência. E isso é a realidade de Caruaru, isso é a realidade do Brasil. Então a política ainda está muito no campo do faz de conta. Então, a lei garante o acesso, mas ainda não está sendo viabilizada a política para assegurar esse direito. Esse é o desafio nosso. Tem recurso para isso? Claro. É 25% de fundo a fundo, é obrigatório. Isso é decisão política. Não é prioridade, criança e adolescente. Se tem recurso para o boi, se tem recurso para o São João, não pode faltar recurso para a educação e para criança e adolescente. Que no artigo 4º do inciso 3º diz que tem primazia no investimento do recurso público. Então, se não tem dinheiro para isso, não pode fazer o São João. Porque a prioridade é garantir o direito de criança e adolescente, sob pena de punir o gestor municipal. Então tem. Senão não tinha São João. Porque não é recurso prioritário, né? Isso são secundários. E educação então, é prioritário. O recurso para investir em criança e adolescente é prioritário. Está no artigo 227 da Constituição, no artigo 4º do ECA. Então, tem dinheiro. Senão não tinha boi, senão não tinha São João, senão não tinha carnaval. Não só Caruaru, mas se tem carnaval, tem boi, tem que ter. A lei diz que é 25% da educação do que vem, do FPM, né? No mínimo. No mínimo. Não, pode ser 100%. Mas é 25%. Não é 100% que ia faltar dinheiro, que é obrigatório também para... Mas pode ser até 75%. 15%, é o pois mínimo, é. E a educação 25%. Isso é o mínimo. Tem que mandar. Mas pode gastar mais. Isso é com recurso próprio, né? Sem falar do Fundeb, o recurso que vem fundo da educação. Então não pode faltar dinheiro para isso. Senão não tem as outras coisas, sabe? Senão não tem praça, senão não tem... Ô, vereador, esses 25%, esse é o recurso próprio. Não é o dinheiro que vem fundo a fundo. Não. Extra. 18 da União e 25% também do Estado. Exatamente. Então, 25% do Estado, 25% da educação e 18% da União. Tem dinheiro? Tem. Como é que está nosso tempo aí? Já vai mais de horas, vamos ver para a gente concluir, né? Daqui a pouco. Vamos. Mais 15 minutos. Temos mais 15 minutos de conversa, né? Exatamente. Vamos conversar mais sobre Caruaru, né? O papo tá bom, né? Eu adoro minha cidade. Eu sou caruaruense da Gema. Né? Nasceu onde? Qual bairro? Eu nasci em Caruaru. Zona Rural, cidade. E me criei entre o sítio Santa Maria e o bairro Santa Rosa. Meu pai, comerciante da Saldanha da Gama, da feira de Mangai. Então, a gente tinha essa dinâmica de estar na cidade e no campo, não é? Depois que a gente, porque lá na comunidade onde eu morava só tinha até, na época, até 4ª série, que é o 5º ano hoje. Então, meu pai viu a necessidade de vir de vez para cá quando meu irmão completou 10 anos. Eu não tinha 10 anos ainda. Mas até hoje, eu ainda moro entre aqui e a zona rural de Caruaru, mas eu me criei no bairro Santa Rosa, de Caruaru, e moro lá até hoje. A área rural do município de Caruaru tem áreas importantes, né? Tem um lado mais seco, né? Mas tem a área ainda que fortalece muito a questão e tem muita produção que vem para a SEACA, saindo ali da região Terra Vermelha, subindo ali
Vertentes, aquela região que tem muita produção. Agora, tem outra demanda do município, a gente está acompanhando, eu estava fazendo esse levante, né? A Secretaria hoje de Agricultura de Caruaru, né? O que é que, na sua visão, precisa se melhorar, né, nesse atendimento ao homem do campo, né? Que tanto tem a questão das estradas vicinais que tem sido recuperada, algumas que eu passei e vi algumas, mas na sua visão hoje, a gestão municipal, o que é que poderia fazer para dar essa melhorada na questão do homem do campo? Veja só, eu já trabalhei na Secretaria da Agricultura. Caruaru é uma das maiores zonas rural de Pernambuco, das maiores. Do Agreste, eu não tenho exatidão, mas se brincar é maior. A gente tem 936 quilômetros de estrada vicinais de zona rural. E a gente tem uma produção muito grande, porque a gente, do primeiro distrito, é muito favorável de recursos hídricos, né? Então você tem de Pau Santo a Pelada, uma área muito propícia à produção, porque você tem água. E a água é o adubo da terra, é água. Mas a gente, no quarto distrito, a gente produz muito mandioca, produz muito milho. O segundo distrito, a pecuária é muito forte. A gente tem uma das maiores granjas do interior de Pernambuco que funciona ali em Malhada de Barreiras Queimadas e tem muitos produtores de frango. Aqui no terceiro distrito tem muita produção de fruta, hortaliça. Inclusive a gente tem duas agroindústrias que faz polpa de fruta. A gente tem a barragem de Taboca, que é uma área produtora ali no segundo distrito. A região mais seca de Caruaru, mas também é muito produtiva. Porque o segundo distrito, a gente pode dizer que é o sertão de Caruaru, que é a região mais seca. Mas essa região do quarto distrito aqui recebe uma influência muito grande do primeiro, da região que mais chove. Então as pessoas produzem muito ali. E o terceiro distrito ali, Serra Velha, Serra dos Pintos, é uma região muito produtiva porque o clima lá é ameno e a pecuária é muito forte. Então a gente tem uma produção na zona rural muito considerável, não é? A gente tem um PENAI ativo aqui com produtores de Caruaru. O que falta é fomento, porque a gente não tem orçamento, não é? Então a gente tinha de ter um projeto e tinha de ter dinheiro municipal. A agricultura sobrevive de programas nacionais e algum municipal. Agora que começou a distribuir algumas sementes. Até 30% da isso é obrigatório. Da agricultura familiar? Tem que comprar. Mas como é que a gente fomenta mais isso? Isso é uma grita, eu também sou membro do Conselho Sustentável da Agricultura Familiar. Por essa vivência minha, sou filho de agricultor e militar também nessa área. O que a gente pode melhorar é fazer, além da Secretaria da Educação, a gente tem um pleito que a saúde também passa a comprar produto direto da agricultura familiar, que a assistência social, que tem aí o albergue, que tem aí as casas de acolhimento, tem um CAPS que oferece comida, também passa a comprar da agricultura familiar e que a gente possa, eu acho que a gente avançou também e eu tive uma participação direta, foi quando eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, que a gente criou a Feira da Agricultura Familiar, que funciona ali ao lado da SIC. A gente é um grande centro de compra. Então a gente tem que fomentar a produção para que o agricultor permaneça lá. Eu acho que precisamos ter a universalização do abastecimento d'água na zona rural, porque o grande desafio é que o agricultor tenha água para produzir e o nosso clima é muito favorável a isso, não é? Eu sei que você é de uma região que é muito mais propícia à produção, Altinho, não é? Que divide com a gente ali no primeiro distrito. Para você ter ideia. Tem muita água, Altinho, né? Altinho. Caruaru tem essa questão
do abastecimento pelo Exército? Tem. O que eu acho que isso é uma coisa para ser erradicada, né? Porque agora a gente tem uma Compesa que recebeu um empréstimo bilionário do BRICS, que é comandada por Dilma Rousseff. Então a gente está recebendo aqui a transposição do Rio São Francisco através da adutora do Nordeste. Já tem água em Caruaru. Já tem água em Caruaru. A gente tem o Rio da Prata. A gente tem o rio de Serra Azul, o Cambevô. Então, a gente não tem mais desculpa para que falte água aqui. A gente tem que universalizar Leva água para essas comunidades. o abastecimento d'água na zona rural de Caruaru. Porque eu acho que, nessa altura do campeonato, a gente está dependendo de pedir um favor a um vereador, uma liderança política, e a gente se deslocar muitas vezes, por exemplo, dá um exemplo, de Santa Maria, que o cara são 46 quilômetros para vir aqui solicitar um carro-pipa de água, e a adutora passando, cortando ali o segundo distrito. Eu estou dando exemplo do segundo distrito porque é a região mais seca. Mas os canos passam cortando o segundo distrito. E Caruaru tem umas curiosidades. Você mora no Xique-Xique. Tem água lá, né? Não falta água. A 300 metros tem a Vila de Xique-Xique, não tem água encanada lá. Bem pertinho. Né? Ali, 300 metros. Então, ali no Juriti, o loteamento ali, Colorado, tem água. Eu costumo falar que o pessoal diz, você é o quê? Eu digo, agora eu sou chique. Mas por quê? Eu digo, eu moro no Xique-Xique. Pois é. Então, tem alguns gargalos aqui na cidade que a gente não compreende. Por exemplo, Murici passa milhões de metros cúbicos d'água todos os dias ali de Murici para chegar até a 232. As pessoas que moram aqui, ali no Eucalipto, quem é de Caruaru sabe do que eu estou falando, não tem água. Então, é só uma questão de decisão política. Tem algo errado, né? Não. Imagina aquelas pessoas falta decisão política. E a gente é vereador para a gente apontar essas falhas. Porque é muito fácil de corrigir e não justifica não ter corrigido ainda. Eu sei que o tempo está fechado, mas eu queria já agradecer a minha participação aqui hoje no programa, nesse podcast. E outros virão. Esse foi o primeiro que a gente participa, que eu participo, né? E justamente com o vereador Gil. Obrigado a você pela participação e ter esse privilégio de a gente poder debater um pouco, né, da política nacional. A gente nem entrou tanto na nacional, mas de Pernambuco, de Caruaru principalmente, mas falou da estadual, já está se avizinhando aí. Falou até do mundo, né? Falamos até de Trump aqui, a gente rodou o mundo, né? A gente falar um pouquinho do Trump mais, né? Precisou falar de cultura. Tem um carnaval que se aproxima aqui. Justo, carnaval muito bom, por sinal... O Boi vai participar das prévias, né? Caruaru vai ter carnaval? Sim, vai ter. Claro, carnaval. Caruaru tem carnaval. Caruaru abre o carnaval do estado de Pernambuco. Ok. Né? A prévia carnavalesca, né? Que isso abre oficialmente o carnaval do estado de Pernambuco. Caruaru vai abrir. Olha, né? Com o pré-carnaval de Caruaru. Eu vou dizer uma coisa, viu? Vamos fazer o melhor carnaval Caruaru que tem, né? tem São João. Tem. Caruaru tem carnaval e Caruaru tem o Central. Tem o Central. Que ganhou do Náutico. Tá bom, eu não posso falar do time que eu sou, não. Mas aqui eu já encerro a minha participação. Gil, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês que estão aí conosco, que assistiram conosco. Parabéns aí a um aniversariante nosso que faz parte do nosso grupo cultural, né? Parabéns ao pessoal da PAV, né? De produção audiovisual. Um beijão pra vocês, tá? Um representante de vocês aqui no podcast, tá, galera? Pessoal que faz audiovisual, parabéns, muito obrigado. E, Gil, muito obrigado pela entrevista. Ficamos com um gostinho até de quero mais, né? Vamos ver se a gente repete, traz você aqui novamente para você falar de outros projetos, de mais algumas coisas que você tem colocado na Câmara. Então, fica à disposição do nosso podcast aqui para você ficar à vontade, mandar matéria quando quiser. A gente está à disposição para aquilo que é bom para Pernambuco, para Caruaru, para o Brasil e para o ser humano, a gente divulga. Eu queria agradecer, Cabral, a você, Arraes, por essa oportunidade da gente estar falando para esse povo de Brasil, de Pernambuco, de Caruaru. Agradecer a população que
me concedeu esse privilégio, né, de ser vereador da minha cidade importante como Caruaru. Eu acho que tudo é no tempo certo, no tempo de Deus. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, que sempre tem me apoiado, e me coloco à disposição de vocês. Sempre que vocês me chamar, aqui estarei, porque vocês me deixaram muito à vontade. É um programa muito bom, né? Esse podcast, um dos melhores que eu já participei. Obrigado. Pela condução de vocês, queria parabenizar e me coloco aí à disposição de vocês. Cabral, próxima semana, deputado estadual e presidente estadual do PSB, Silene Guedes. Sim. Iremos trazer o presidente do PSB, Silene Guedes, na próxima edição do nosso podcast. Estamos Grande abraço a vocês. Ficamos por aqui. Você pode curtir aí, compartilhar no nosso canal do YouTube. Essa também vamos colocar em todas as plataformas. Já está, né? Instagram, Facebook, Twitter, X, todas as redes sociais. Deixa teu like lá, tá? E até a próxima, pessoal.